a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Senhor, que a Tua palavra e o Teu modo de falar nos ensinem cada vez mais a sermos melhores seguidores da Tua palavra, do Teu Evangelho, do Teu exemplo e do Teu reino. Amém. Desça como a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho. Neste dia de hoje, o Evangelho que iremos rezar é Mateus, capítulo 13, de 24 a 23. Jesus, no capítulo 13, nos apresenta algumas parábolas. E no Evangelho de hoje, ele fala de uma parábola do campo. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio e no meio do trigo foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Depois Jesus fala de outra parábola. Ele vai dizer: o reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto, a tal ponto que os pássaros dos céus vêm fazer ninhos em seus ramos. E contou-lhes mais uma parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus continua formando os seus discípulos, falando a seus amigos e amigas e àqueles que nem sempre acolhiam a sua palavra. E por isso ele falava em parábolas, porque ele não queria deixar claro mesmo as coisas. Em alguns momentos ele queria, entre aspas, confundir, mas ao mesmo tempo criticar, gerar uma crise na cabeça e no coração de algumas pessoas. Mas depois ele explicava tudo aos seus discípulos. Ele falava tudo ao pé do ouvido daqueles que de fato decidiam segui-lo. Assim é a ação de Jesus. Uma ação discreta, uma ação que pede sabedoria, uma ação que pede de nós a adesão a um projeto. Porque o seu projeto é algo maior, amplo, que não se limita a um acontecimento ou a um fato. E por isso, para compreender tudo, é preciso segui-lo. É preciso andar com ele para ver e testemunhar todos os seus ensinamentos. É preciso a decisão de colocar-se em caminho. Jesus explica a cada um a força de suas palavras e esse modo novo de falar em parábolas, esse modo de ensinar e catequizar, poderíamos dizer assim. Às vezes, dentro de nós, há algo acontecendo
que a gente não consegue entender e ver. Assim foi o que aconteceu com o joio semeado no meio do trigo. Assim é o que acontece com a mostarda, o grão de mostarda plantado na terra. Assim é o que acontece com o fermento colocado na massa. Quase que a olho nu não se vê. Por exemplo, no joio e no trigo são tão parecidos, as sementes, e quando crescem são tão parecidos, que fica difícil decidir quem é quem. O jogo das aparências, o jogo do eu pensava que, tem colocado tanta gente no mau caminho, a falta de lucidez, a falta de sabedoria para encontrar a vontade de Deus. Depois a gente só diz, eu pensei que. Mas era tão parecido. Eu pensei que fosse. O mesmo acontece com esse grão de mostarda que é plantado na terra, na cova, e dali cresce discretamente, vai crescendo e se transforma numa árvore frondosa que acolhe os pássaros do céu. Essa semente é plantada discretamente e vai crescendo. Enquanto dormimos, essa semente cresce. Deus trabalha. O mesmo acontece do fermento no pão. É uma confusão, ou seja, uma fusão. Se confunde, a massa se confunde com o fermento se confunde com a massa, tornando-se assim quase que um só. E esse fermento cresce, e o pão cresce. E assim é o reino de Deus acontecendo no meio de nós. Dentro de nós também há muitas misturas. Dentro de nós também há tensões. Dentro de nós também há confusão. Dentro de nós há também, digamos assim, esse joio e esse trigo. Essas aparências que enganam. Há também o fermento que vai trabalhando discretamente dentro de nós para nos fazer crescer. E há também essa semente plantada tão minúscula que quase a gente não enxerga, mas que o reino está ali dentro do nosso coração trabalhando contra o nosso querer, contra o nosso amor próprio, contra a nossa vontade. O reino de Deus luta e cresce contra todos e contra tudo. Porque todos estão contra o reino, muitas vezes. E nós, de que lado estamos? Deixemos que este reino cresça. Deixemos que essas palavras frutifiquem dentro de nós. Deixemos que os planos de Deus aconteçam em nossa vida. Releia esse texto. Deixe essa música nos ajudar a encontrar com essa presença, com este fermento que vai nos ajudando também a discernir, separar o que é de Deus, o que não é, purificar um pouco, porque há tantas misturas em nós. Deixemos que a palavra de Deus cresça, frutifique em cada um de nós. Perceba os sentimentos, a palavra mais forte e os apelos de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não tenha medo de deixar que essa palavra ressoe como esse fermento crescendo dentro de você. Não tenha medo, porque é o Senhor quem cuida de cada um de nós e nos ajuda a discernir e encontrar a sua vontade. Amém.